Pessoal, então a gente está aqui em Suzuka, circuito cheio, né? Circuito Grand Prix, na corrida de fechamento aqui da série Corrida de Rua Internacional, aqui no Real Racing 3, o jogo mobile, né? Então, estamos aqui com todos os carros dos últimos 5 contrarrelógios, né? E a gente entrou com a BMW Z4 M Coupé, já teve um toque aqui no 350Z, e BMWzinha 343 cavalos de entrada. Olha cada pintura que aparece. Engraçado que o jogo ele pega pinturas de jogadores aleatórios, né? Ou seja, a expressão artística que o jogador tem, que ele faz, né? E o jogo acaba tomando para pintar os boots. Bom, tudo isso previsto nos contratos de adesão, né? Desses jogos aí, que você não tem escolha. Olha esse 350 de situação. Todas as bandeiras do mundo, esse está bem cosmopolita, digamos, né? Bom, já estamos em oitavo aqui. Circuito de Suzuka sempre muito técnico, né, pessoal? Um circuito que se você cochilar, você perde a mão, né? E são 5 voltas, geralmente as corridas de fechamento elas são corridas longas, né? Então, apesar de que não pode ficar errando demais, porque senão você pode pagar o preço aqui, tá? Bom, nós estamos em sétimo, no fim da primeira volta. Vocês têm ideia o que é um circuito Grand Prix, né? O tempo que um carro de 350 cavalos demora para girar em um circuito, né? Grand Prix, né? Um circuito que geralmente o carro de Fórmula 1 faz em 1 minuto e baixo. Aqui a gente está chegando a 2:10, é claro que a largada foi parada, né? Bom, a gente já está em quinto aqui, né? Automobilismo é isso, é manter a constância até o final. Então, vamos buscar sair um pouquinho aqui. Lembrando, pessoal, como eu sempre lembro aí nos contrarrelógios, o Real Racing é um jogo mobile, tá? Isso aqui é apenas uma simulação no volante, não é possível jogar o jogo no volante. Esse jogo, apesar da corrida, eu fiz assim, tá? Na câmera interna, de fato isso aqui é uma gravação de tela. Então aqui eu estou simulando e narrando o jogo, né? Mas apesar disso é uma performance minha, né? Real Racing 3, por ser um jogo mobile, ele já vai até longe demais, né? Aqui a gente percebe que você pode colocar a roda até 3 rodas fora do carro que você não é punido, né? Então, estamos chegando no pódio aqui já. E vamos seguir buscando aqui. Pessoal do Instagram aí, vamos seguir a gente lá vamos nos inscrever no canal do YouTube. É importante se inscrever lá no canal. Tô postando vários jogos de forma aleatória. Eu vou postar mais ainda, tá? Ó, o me tocando aqui atrás. Olha o tamanho do carrinho preto aí no retrovisor. Bom, agora é ir atrás do primeiro lugar. Estamos no fim da primeira volta, da segunda volta, tá? Vamos buscar aqui. Ver o que sai. Incrível, né? Um gráfico desse para jogo de celular. Diz aí.
que ele cobra muito desempenho do celular, né? O que não é fácil. Celulares, muita gente chega e esquenta quando está jogando, mas querendo ou não, tem que tirar o chapéu. Olha o tamanho do carro no retrovisor aí. A dignidade do jogo, né? Algo bem bacana, né? Esse jogo aqui, assim, ele é um jogo de microtransações, então ele tá de olho no seu cartão de crédito, né? Uma coisa que eu nunca passei. Mas esse jogo aqui deixa para trás facilmente jogos de PS2, até mesmo de PS3, né? Vamos dizer que ele empata com jogos de PS3, quando se trata de gráfico, né? Porque jogabilidade tem jogo de Super Nintendo que tem jogabilidade, né? Então, jogabilidade não é algo que entra em conta quando, perdemos o controle aqui, quando se trata de simulação, a gente não leva em conta a plataforma que está sendo feita, né? Inclusive tem ótimos jogos que são antigos, que têm físicas e jogabilidades fidedignas com a realidade, enquanto novos jogos passam longe, né? Então isso tem muito a ver com... Eu freio tarde. Bati no muro aqui. O segundo lugar está em cima. Olha lá, agora deu uma afastada. Mas um dos maiores erros que o automobilista comete é abaixar a guarda quando está liderando, né? Então, tem que manter a concentração até o final. Você vê que o tempo dessa volta foi um pouco superior. E freio tarde de novo, ó. Sair da pista aqui. A lá Senna, né? Essa curva aqui é a curva que o Senna capotou, né? Então, a primeira de Suzuka. Ainda correndo pela McLaren, né? Senna, vamos falar um pouco do Senna agora, né? O personagem principal desse canal aqui. O Senna amava Suzuka, né? E o japonês amava o Senna, né? O japonês era e ainda é fascinado pelo Senna. Você pode dizer que tem 2 lugares no mundo que o Senna é tão respeitado quanto no Brasil. Um é na Inglaterra e o outro é no Japão, né? São lugares que entendem qual foi a grandeza do piloto, tudo que ele fez, o que ele representa, a sua capacidade de ir além do ponto de que qualquer piloto top iria, né? Então, é uma pista que o Senna gostava muito. Tem aquele episódio do NSX, né? Que o NSX a gente vai pôr ele aqui no canal, ele tá nesse jogo aqui, ele já tá full, então a gente vai colocar ele no canal, então fiquem ligados. Mas o NSX, ele era um carro que estava sendo desenvolvido pela Honda e pela Acura, né? E quem estava ajudando a desenvolver o NSX era o Nakajima, né? Que era um piloto de Fórmula 1 na época. E o Senna foi dar uma volta no carro, na hora que ele deu uma volta no carro, falou: ó, isso aqui tá tudo errado, vamos ter que começar do zero. E aí ele deu dicas pro desenvolvimento do carro, né? E até hoje o carro é um dos carros mais tradicionais do mundo automobilístico, né? Um carro que faz parte aí do histórico e do imaginário automobilístico. Tem esse vídeo no YouTube, quem quiser assistir aí, acha facilmente no YouTube, tá? Só colocar Ayrton Senna e NSX, que já vai aparecer. Inclusive aparece a câmera filmando o pé dele no pedal, né? Ele ali fazendo o famoso punta-taco, né? Tirando tudo do carro, né? Então assim, o cara ele era muito versátil, né? Ao mesmo tempo que ele colocava limite do carro de Fórmula 1, ele era capaz de pegar um carro esportivo e tirar tudo dele e se adaptar muito rápido, né? Também tem aquela corrida que ele venceu em Nürburgring na estreia do circuito menor também, né? Com a Mercedes S190. Então ele era muito versátil.
Na chuva, então, Deus me livre, ele dava volta em todo mundo, né? Teve uma corrida que ele venceu em Estoril que ele deu volta em todo mundo, mesmo no segundo colocado. Então não tinha como você competir com ele na chuva, era impossível. Se ele já era melhor no seco, na chuva ele, digamos assim, ele humilhava o restante, né? Não venceu o Grande Prêmio de Mônaco na chuva porque não deixaram, né? Quem conhece a história conhece, não vou entrar em detalhe porque a gente já está aqui no final. Com a Toleman, o carro mais fraco do grid. Então é isso, pessoal. Vamos abrir a próxima série no próximo capítulo desse